Conosco, já vai conversar com a gente. Vamos ampliar esse tema que é tão importante, porque o Ministério da Saúde incluiu gestantes e puérperas. O que são puérperas? São aquelas que deram à luz tem pouco tempo, no grupo de risco para o novo coronavírus. Segundo o órgão, todas as grávidas ou mulheres que deram à luz estão mais suscetíveis aos efeitos da Covid-19. Vamos então entender mais como ficam essas mulheres neste momento tão especial na vida delas, com esse tempo de pandemia. A ginecologista Caroline Max já está conosco. Doutora Caroline, muito obrigado. Prazer em revê-la mesmo que virtualmente. Obrigado por investir seu tempo conosco. Bom dia, doutora. Bom dia, que bom estar de volta. Eu também fico muito feliz. Me diga uma dúvida recorrente de todas as pessoas. Os bebês das mães infectadas, esses bebês nascem com o vírus? Não, ainda não tem nenhum estudo que comprove que tem essa transmissão. Nenhum bebê até agora nasceu infectado. O que acontece às vezes é a mãe ir visitar o bebê que está na UTI internado e acabar transmitindo para o bebê. Mas não o bebê já nascer infectado, nós não temos ainda nenhum caso. Mas é o que eu estou dizendo a todos os meus pacientes. É um vírus novo. Cada dia a gente está aprendendo coisas novas com esse vírus. Então, tem que ter cuidado, porque a gente não sabe muito bem como é que esse vírus fica dentro dessa gestante, desse binômio mãe-bebê. Mas os nossos estudos são poucos estudos e poucos pacientes envolvidos. Então, a gente não pode tirar conclusões já certas por causa disso, porque são estudos fracos. Entendo, doutor. Aprendendo, né, e absorvendo informações o tempo todo sem parar, o tempo todo, o dia todo, todos os dias sem parar, né? Com certeza. Todo dia a gente está assistindo, a gente está lendo e tem novidades para a gente colocar em prática. E a gente vai mudando e vai se adaptando e vai vendo como ele vai desenvolvendo. Até porque no Brasil chegou há pouco tempo também, né? Exatamente. Então a gente também não sabe como vai ser o desenvolvimento dele aqui com os nossos pacientes. Agora, essas futuras... Pois não. E só lembrando que não são só puérperas que deram à luz a bebês. Também nossos pacientes que passaram por aborto, que tiveram óbitos fetais, também estão inclusas nesses grupos de risco, também tem que ficar isoladas. E essas futuras mamães, elas têm prioridade ao teste à Covid-19? Não tem indicação de fazer de rotina, não, no pré-natal. Só para pacientes que realmente apresentem febre, falta de ar. A gente fala para os nossos pacientes o seguinte: saiu da sala, foi para o banheiro, escovar o dente, precisou parar para respirar, precisa fazer o teste. Então, pequena falta de ar, a gente precisa dar atenção para esses pacientes. Tosse, dor de garganta, tudo isso a gente precisa prestar mais atenção. A gente sabe que no final da gestação, toda gestante fica com um pouquinho de falta de ar, por causa do tamanho da barriga. Mas a gente não pode deixar passar achando que é normal. A gente precisa investigar todas as pacientes que reclamam de falta de ar. E os hospitais, doutora, eles estão preparados? Existe uma obrigatoriedade no sentido de que se receba de forma especial essas mulheres? Sim, a gente já tem todo o preparo, com os profissionais com EPIs para receber essas gestantes, vão ficar isoladas. Os hospitais gerais já estão com todo o preparo para receber essas pacientes. Gestantes, a gente está pedindo, se for queixa obstétrica, procure a maternidade. Se for queixa de falta de ar, queixa clínica, procure o hospital geral para investigar melhor. Mas que deixe para procurar a maternidade se for uma queixa obstétrica. Entendi. E as mulheres infectadas, digamos assim, a grávida que esteja infectada, ela tem direito a acompanhante também durante o parto? Tem direito, a gente vai fazer todo o preparo da mesma forma, a gente vai colocar o EPI. Durante o trabalho de parto, a gente precisa ter mais cuidados, a gente precisa ficar controlando a saturação de oxigênio, que a gente tem um limiar que não pode passar. Então, às vezes a gente precisa abreviar o período expulsivo, a hora que o bebê sai. A gente precisa usar o fósforo, o vácuo extrator, usar algum método para abreviar, porque essa paciente contaminada pelo Covid, a saturação não pode cair. Então, a gente precisa ficar monitorando o tempo inteiro no trabalho de parto a saturação, para ter esse cuidado. E depois que o bebê nasce,
a gente tem outros cuidados também. A gente não pode colocar no contato pele a pele, que é quando o bebê nasce, a gente coloca no colo da mãe direto. Isso a gente não pode fazer nas puérperas contaminadas. A gente tem que esperar confirmar, precisa passar os 14 dias para a gente ter esse contato. Quando tiver o contato, vai ter que ser usando máscara, vai ter que ser com todo cuidado. Doutora Carolina, eu fico imaginando, deve ser um grande desafio até em nível psicológico, conversar com as suas pacientes no que se refere a esse tempo. As pacientes também estão, eu diria assim, ansiosas, até mesmo estressadas, exatamente pela pandemia e exatamente nesse momento tão especial das vidas delas? Pois é, elas estão muito nervosas porque, como eu disse, ninguém sabe exatamente o que acontece e está todo mundo em pânico. E é um momento mágico a gestação, né, para a mulher. É você sair na rua para fazer um enxoval e você não pode fazer tudo pela internet. Você não consegue curtir muito bem esse momento e fica todo mundo em pânico. E não só a gestante, que geralmente está em casa, mas tem o marido que sai para trabalhar. E quando ele chega, coitado, sofre na hora de entrar em casa. Tem que deixar o sapato do lado de fora, se possível, tirar a roupa antes de entrar em casa, ir direto para o banho. Brados, né, doutora? E também com relação... Precisa ter. E agora, principalmente, saiu de casa, tem que usar máscara. A gente já está com a disseminação comunitária, então a gente tem que usar máscara o tempo inteiro quando sair na rua. Até com relação ao excesso de informação, né? A gestante pode se angustiar ainda mais com tanta notícia, uma informação atrás da outra. Há que se estabelecer também um limite para isso, doutora Caroline. Com certeza. E junto à ociosidade em casa, né? Que aí acaba que a cabeça, a mente vazia, começa a criar mais essa angústia. Então, precisa fazer atividades em casa. Tem as clínicas especializadas em fisioterapia, de pilates para a gestante, que está fazendo lives para a nossa gestante ficar em atividade dentro de casa, até para ocupar a cabeça. Porque senão fica pegando informações que são de sites não seguros, pega um monte de fake news e acaba ficando em desespero. E outro aspecto então, também... Cuidado e procurar informação como pré-natal, procura seu médico. O pré-natal não é para deixar de lado, tem que ir para a consulta, tem que fazer os exames. Não pode esquecer que não é só o Covid que está atacando a nossa gestante, tem outras coisas, tem pressão alta, tem diabetes, tem a dengue, tem a zika, que também está na época deles. Tem que ter cuidado, a gente precisa cuidar de outras coisas, não é só do Covid. Exatamente. Então, não pode para consulta. Não se esquecer também de outras doenças. E a frustração, doutora, eu fico imaginando, porque não vai haver decoração, porque não vai haver fotógrafo, não vão haver os familiares fazendo aquela romaria, aquela visita. Isso não vai acontecer também, doutora? Não. A nossa maternidade aqui de Aracaju, ela está liberando ou a doula ou a fotógrafa para entrar no dia do parto. E em relação às visitas, é só por vídeo. A vovó e o vovô vai ver o bebê só por vídeo. Tudo por vídeo. Tudo por vídeo. Mas é importante a gente dizer que as enfermeiras obstétricas e as doulas, nesse momento, é importantíssimo. Que a gente está pedindo para as pacientes não irem para a maternidade ainda no período de latência do trabalho de parto. Então, precisa de um pré-natal que a gente explique bem o que é o trabalho de parto, o que é a contração de verdade. E para a paciente não ir para a maternidade quando não é a hora do trabalho de parto, para não se expor. Então, esse é um papel importantíssimo da doula, da enfermeira obstétrica, que vai ficar em casa com a paciente para dizer que está na hora, vamos agora para a maternidade. Então, elas já eram nossas aliadas, agora, então, a gente é um papel importantíssimo agora nessa pandemia. Importantíssimo. Doutora Caroline Marques, mais uma vez eu agradeço, doutora, disponibilidade para conosco, as suas informações, seus esclarecimentos. Espero realmente reencontrá-la em breve. Um bom trabalho, um bom dia para você e tudo de bom, doutora. Obrigada. Bom dia. Obrigado, nossa querida Caroline Marques, nossa